Deixa eu voltar com o senhor na questão aí da discussão em torno, enfim, de uma reforma na nossa legislação trabalhista. De que forma o senhor pontua as questões de maior interesse, tanto do lado do trabalhador, como também do lado patronal, quando o assunto é reforma trabalhista, doutor Eduardo? Olha, um dos grandes pontos é o custo que a folha de pagamento representa no custo total da empresa. Sei. A nossa legislação trabalhista, ela foi muito bem-vinda e foi reflexo de uma necessidade que havia à época, mas hoje ela é uma legislação que engessa muito a relação entre empregador e empregado, né? E nós hoje temos modelos empresariais que necessitam, aos quais esse modelo não se adequa. As empresas evoluíram, as atividades evoluíram, o modelo empresarial evoluiu, mas a relação trabalhista não evoluiu. Então, precisa se discutir, e aí, sim, ouvindo pontos e contrapontos, ouvindo o setor empresarial e o setor dos trabalhadores, né, entender as necessidades de um e de outro e achar a solução adequada, a solução que satisfaça a ambos os lados, que resolva ambos os problemas. Nós temos outras legislações mais modernas em outros países, mas isso não quer dizer que sejam soluções de prateleira. A gente não pode pegar uma experiência que deu certo num país, num outro país, com uma outra cultura, com uma outra conjuntura, e simplesmente importar para cá. A gente precisa que esses modelos eles sejam discutidos entre ambos os lados e que sejam aperfeiçoados e adequados à nossa realidade cultural, à nossa realidade econômica. Quer dizer, hoje nós temos, claro, né, a preocupação de garantir as vagas de trabalho. Contudo, nós temos também aí um avanço tecnológico onde a tecnologia vai diminuindo também essa oferta aí da mão de obra. E quando o senhor também nos chama aqui a atenção na discussão, né, de uma reforma na legislação trabalhista, por conta, acima de tudo, do custo da folha de pagamento, é onde justamente eu avanço com o senhor, né? Se, de fato, essa reforma vier a acontecer, tem que ser uma reforma, de certa forma, estruturante, que vai realmente fundo, porque o grande pavor e o grande ponto que se coloca, principalmente na ótica do trabalhador, é a perda de conquistas, né? Quer dizer, numa possível reforma de legislação trabalhista, isso poderia acontecer? Estaria em risco essas conquistas trabalhistas, doutor Eduardo? Olha, Walter, eu vou puxar um pouquinho aqui para trás o assunto. Pois não. O que o Brasil sofre hoje é um problema de desindustrialização precoce, né? O que é a desindustrialização? É quando um país ele atinge um determinado nível de renda per capita e começa, com uma sociedade já rica, ele começa a transferir para outros países, onde a mão de obra é mais barata, parte da sua produção, tá? E o que acontece, então, com os empregados daquele país? Eles são demitidos? Não. Eles são naturalmente recolocados em outras atividades, aí sim do setor de serviços, que são mais bem remuneradas do que aquelas para onde a produção foi realocada, né? Então, esses países, eles, ao deslocarem a produção, eles começam a ter uma... Não é que a atividade produtiva ela para, né? Não é que ela volta, mas o setor de serviços ele começa a ter um crescimento muito maior, né? Então você vê um crescimento bem grande no setor bancário, de seguros, serviços, né? E o que a gente está sofrendo hoje no Brasil é uma desindustrialização precoce. Esse fenômeno, que é um fenômeno natural, ele não está acontecendo aqui porque nós atingimos um nível satisfatório de renda per capita. Não, ele está acontecendo por outros fatores exógenos ao setor produtivo, né? Que são fatores relacionados ao investimento,
a segurança jurídica e a estabilidade econômica. Então, nós estamos hoje sofrendo com esse problema. Existe sim a necessidade de se rediscutir essas relações trabalhistas, né, para adequar essas necessidades, mas o problema é que as nossas empresas já estão demitindo, as nossas empresas já estão fechando por conta da retração da atividade econômica. Então, a meu ver, não é uma discussão que possa levar mais 10 anos. É uma discussão que precisa ser feita rápida, porque o paciente está na UTI e já o Congresso vai tirar essa máscara de oxigênio que foi dada. Esse foco do debate do qual nós estamos aqui a falar está justamente voltado para o segmento privado. Quer dizer, o segmento público, de alguma forma, pode também sobrar para esse segmento, pode também chegar nesse segmento, ou esse segmento está, de certa forma, protegido em relação a essas mexidas, doutor Eduardo? Olha, Walter, não tem como dizer que qualquer setor está protegido, né? A gente, mesmo a segurança da estabilidade do serviço público, ela fica, sim, ameaçada. A gente assistiu aí recentemente os caixas dos governos baixos e salários dos servidores atrasados. O pessoal do judiciário está pleiteando por adequação do salário que não tem readequação há muito tempo, né? Isso tudo acontece por conta de uma conjuntura econômica. Então, isso afeta, sim, o setor público de uma forma diferente, mas afeta, tanto quanto no setor privado. Então, não adianta achar que o setor público está fechado, está seguro contra isso. Não está. A crise, ela afeta os caixas, tanto da empresa quanto do governo. Até porque, vamos lembrar, o governo vive de contribuição, da tributação. Então, se a empresa não vende, ela não produz. Ela não produz, ela não vende, ela não contribui. Então, o governo vai ter uma baixa na arrecadação dele, né? E aquele funcionário que estava lá trabalhando, que foi demitido, ele já não vai mais contribuir com o imposto de renda, né? Logo, ele não tem a renda mensal dele, ele não vai poder comprar itens de consumo básico, ele não vai poder consumir serviços. Então, isso aí também existe uma perda de arrecadação do Estado, que deixa de receber aí ICMS, deixa de receber aí o IPI, o II, que são todos impostos relativos à atividade econômica. Diante da conjuntura econômica que o país estará a enfrentar, e nos chega então essa medida provisória, onde de alguma forma se procura proteger aí o emprego. Quer dizer, diante dessa conjuntura econômica, essa medida provisória, ela chega como paliativa ou ela chega como a salvadora da pátria, doutor Eduardo? Walter, eu temo que essa medida ela seja até pior do que um paliativo. Ela efetivamente ela não vai ter resultado, não vai dar resultado, né? Porque não vai resolver o problema. Eu já expliquei isso, que isso depende de um ciclo econômico de investimento, produção, venda, arrecadação, contribuição, né? E ela não vai, esse ciclo não vai ser resolvido no curto prazo, e essa é uma medida de curto prazo. Logo, ela é uma medida paliativa. Contudo, o meu temor é que com esse anúncio, a população, que muitas vezes não está informada exatamente de como é que as coisas funcionam, como é que a medida ela é operacionalizada e quais são as consequências dela, isso pode servir até como uma falsa esperança para a população, né? Só que quando é que ela vai se dar conta do fato real, né? Quando a demissão acontecer. Então, daqui 6 meses, daqui 1 ano, a grande parte da população vai perceber que lá atrás, quando a medida de proteção ao emprego foi publicada, ela não ia ter eficácia, né? Aí já passou o tempo, já passou a oportunidade. E teria uma lição de casa que poderia ser aplicada para que possamos ter um futuro não tão preocupante, mas sim com esperanças de uma recuperação eficaz da
da conjuntura econômica do país, doutor Eduardo? Cabe aí sim, Walter, cabe aí sim uma reflexão profunda das medidas que o governo tem tomado para a retomada dessa atividade econômica. E aí, já que estamos falando de medidas com cunho trabalhista, né, então fica como uma lição de casa, analisar e entender por que a desoneração da folha ela foi instituída no ano passado, quais eram os efeitos, né, e o que é que ela representa de fôlego extra para as empresas e de retirada de um risco econômico, né? E por que essa medida, ela logo, alguns meses depois, no começo desse ano, ela já foi retirada. Já se apresentou um projeto de lei para que se retire isso aí, logo esse projeto de lei vai ser aprovado. Né? Então, por que num curto período isso já foi refeito e outra medida foi tomada, que é a da proteção do emprego? Quais são as consequências de um e de outro? Eu acho que cabe aí sim uma reflexão para estudar quais os efeitos da desoneração, quais os efeitos da chamada proteção ao emprego e avaliar o que é que efetivamente as empresas e os trabalhadores precisam nesse momento. Qual dessas duas medidas vai efetivamente servir de um remédio que cure o problema que esse paciente que está na UTI tem. Vamos refletir, então, qual medida vale mais a pena. Tá, muito bem. Doutor Eduardo Galvão, foi um prazer ter feito a entrevista com o senhor, os agradecimentos da Rádio Justiça e até uma próxima oportunidade, doutor Eduardo. Muito obrigado, Walter. Um abraço a você e todos os ouvintes. Para o senhor também. Tenha uma boa tarde.